Muito bem, queridos, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre sociologia. E é o terceiro vídeo da série. Vamos ver uma figura muito controversa na sociologia, que é Karl Marx. A gente vai ver sobre as suas teorias sociais, como influenciou a sociedade da época, um pouquinho da sua vida e o que ele dizia acerca de religião, embora fosse pouco, mas eram críticas pesadas. E antes de entrar no assunto, eu queria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho com as notificações e compartilhasse esse conteúdo. É extremamente importante que você nos ajude. Então, Karl Marx, essa figura controversa, tá aí ele, aqui no canto do vídeo. Karl Marx, ele nasce na Alemanha, ele é um sociólogo, ele é um filósofo e economista alemão. Ele nasce na cidade de Traia, em 5 de maio de 1818, e ele vai falecer em Londres em 1883 como um apátrida, aquele que não tem pátria, nacionalidade. Aqui que é importante a gente saber sobre esse tempo que ele viveu, de 1818 a 1883, é o século XIX. O que estava ocorrendo de importante no século XIX, na Europa principalmente? O homem tinha saído do campo para a cidade. Começa até agora a primeira revolução industrial, o homem saindo do contexto agrário, pastoril, indo para a cidade, para os grandes centros urbanos, para acordar nas suas manhãs e ir para o chão de fábrica e trabalhar, ganhar dinheiro, buscar um status de vida, uma qualidade de vida para si e para sua família. E o homem, a sociedade ainda está sofrendo influência do iluminismo, lá do século XVII, século XVIII. As ideias iluministas ainda estão em alta no século XIX. Então temos esses dois contextos aqui no século XIX. O iluminismo e a primeira revolução industrial. Isso é importante saber que Karl Marx ele vive nesse período em que as ideias iluministas estão ainda em alta e a primeira revolução industrial está rolando. As pessoas querem qualidade de vida, querem buscar mais status, mais dinheiro, oferecer para suas famílias uma oportunidade de vida melhor. E aí vai ter nos grandes centros urbanos duas classes de pessoas e que Karl Marx vai falar muito sobre eles. A burguesia, que são os detentores dos meios de produção, e o proletariado, aqueles que detêm a mão de obra, a força de trabalho. E essas relações entre burguesia e proletariado vai ser a ênfase das teorias sociais de Karl Marx. Então, ele vive nesse período. A primeira revolução industrial ela é caracterizada também pela produção em larga escala. Essa produção que agora não é mais manufaturado, mas a máquina a vapor, ela pode produzir peças, pode produzir materiais em larga escala. Então, o chão de fábrica está cheio do proletariado, daqueles que detêm a mão de obra para trabalhar na fábrica. E cresce também nessa sociedade agora industrial, nesse contexto, o individualismo do ser humano. O ser humano, o homem, ele acorda, ele vai para o chão de fábrica, vai trabalhar 12, 13, 14, 16 horas e volta para sua casa cansado e para no outro dia repetir tudo novamente. Não temos ainda os direitos sociais positivados como férias, 13º, hora extra, nada disso está rolando. Isso vai começar a acontecer na segunda revolução industrial, em que as máquinas não serão mais a vapor, mas movidas a eletricidade. E por causa da influência desses sociólogos que nós vimos até agora, Auguste Comte, Emílio Durkheim, Karl Marx e Max Weber, os direitos sociais, por causa da influência deles e do que eles preconizavam, os direitos sociais começam a ser positivados. É uma gradação desses direitos. Aos poucos, os políticos da época da Europa e dos Estados Unidos vão começar a normatizar direitos sociais do trabalho, férias, 13º, hora extra,
insalubridade, tudo isso vai ser normatizado e já vai estar em vigor na segunda Revolução Industrial, que começa a acontecer no final do século XIX e início do século XX. E o Karl Marx ele vive nesse cenário do século XIX com a influência das ideias iluministas, e um principal filósofo que ele vai beber dessa fonte é Hegel, e depois do contexto social ali também da primeira Revolução Industrial. Então Marx ele se debruça a estudar as ideias de Hegel. Hegel é um filósofo, ele é alemão, ele é contemporâneo de Karl Marx, e ele vai falar sobre a ética e a vontade humana que vai moldar a sociedade. Ele fala o seguinte: essa teoria dele é chamada idealismo absoluto. Hegel afirmava que o Estado é uma autoidealização da ética e da vontade humana. E o seu desenvolvimento como sociedade se dá quando esses indivíduos que compõem essa sociedade eles têm um senso de ética maior e um desenvolvimento humano maior. À medida que os seres humanos evoluem eticamente e nas suas vontades individuais para querer uma sociedade melhor, essa sociedade melhora como um todo. Isso é que o Hegel afirmava. Ele falava assim: para o Hegel, o espírito absoluto, a alma universal, a consciência universal, que é traduzida nas religiões como Deus, que governa tudo, se manifesta na ética e na vontade individual dos indivíduos, que formam a vontade do Estado, a vontade estatal, por meio das leis e constituições. Isso aí vai ficar muito forte também nos Estados Unidos no final do século XIX, quando vamos ter um conceito chamado de deísmo aberto, em que a palavra de Deus, a Bíblia, é usada como referência ética para a normatização das constituições. Deus ele fica no andar de cima, mas a Bíblia, a palavra de Deus, é usada como a vontade do Estado, e as constituições, principalmente a americana, vai ser baseada em muitos preceitos éticos da palavra de Deus. Muitos políticos, alguns políticos, embora sejam ateus, pegam do texto sagrado princípios éticos, e temos aí o deísmo aberto. Não necessariamente desacreditam em Deus, alguns até são ateus, mas buscam a ética das escrituras para normatizar as suas constituições e as suas leis. Então, o Hegel ele falava que o Estado é uma autoidealização da ética e da vontade, do desenvolvimento intelectual humano, que, por sua vez, o que molda no ser humano essa vontade individual, essa ética, ele vai chamar de consciência universal, que as religiões chamam de Deus. Ele vai chamar de supermente, superalma. E essa ética que é manifestada nos indivíduos, e essa vontade individual, vai formar a vontade estatal, que é manifesta nas constituições e nas leis. Então, o Karl Marx ele vai beber muito dessa fonte do idealismo absoluto. Ele estuda filosofia com Hegel durante seus anos de formação acadêmica, particularmente mais em Berlim, na capital da Alemanha. Ele vai beber muito dessa fonte de Hegel. Ele vai se envolver no seu tempo ainda da graduação com jovens chamados jovens hegelianos, que eram ali aqueles que apoiavam o que Hegel falava. E esses pensadores, além de apoiar o que Hegel falava, usavam o que Hegel falava como base para um pensamento social e político da época. E Karl Marx vai se juntar a esses jovens e vai procurar reinterpretar o pensamento de Hegel para algo mais militante, para algo mais, não só um idealismo, mas uma revolução. Percebe o contexto que Karl Marx vai moldando o seu pensamento? Hegel defendia que a sociedade vai ser mudada pela ética dos seres humanos e o desenvolvimento humano intelectual, e que o que molda isso no ser humano é Deus, e o
o Karl Marx vai pegar isso e ele vai transformar em algo mais militante, vai reinterpretar essas concepções filosóficas sociais de Hegel para algo mais, uma ênfase maior, algo, como eu disse, mais realmente militante, algo que é de ir às ruas, de fazer uma revolução. Então sai do campo ideológico para entrar num campo revolucionário. Então Marx, junto com seu amigo e colaborador Friedrich Engels, é diferente de Hegel, Friedrich Engels, ele foi profundamente influenciado pelas teorias sociais de Hegel. E ele cria a sua teoria social, que é chamado materialismo histórico dialético. Eu sei que é um nome muito grande, mas é fácil de gravar. Materialismo histórico dialético. O que é isso? A gente vai destrinchar cada parte, que a sociedade ela vai evoluir a partir de uma luta de classes, aí o contexto revolucionário, entre a burguesia, aqueles que detêm os meios de produção, e o proletariado, aqueles que detêm a força, a mão de obra produtiva. Então, isso aí, essa revolução vai moldar a sociedade. Histórico porque é uma construção histórica desse pensamento a partir do momento que o proletariado ele vai ganhando força, ele vai tomando lugar da burguesia. É uma construção histórica, dialético porque existe dois lados, o proletariado e a burguesia, e materialismo por causa dos meios de produção da fábrica. Então, materialismo histórico dialético de Karl Marx, que argumentava que o motor da história, o motor de tudo que foi construído historicamente era a luta de classes. Por isso que é histórico. Com base da sociedade na economia e na propriedade, por isso que é material. Materialismo histórico dialético. Então Marx ele adapta algumas teorias de Hegel e ele vai trazer para esse campo, saindo um pouquinho da filosofia e entrando num campo mais revolucionário, na defesa das suas ideias. Em vez de considerar as ideias como Hegel como uma força motriz para a construção da sociedade, para a reconstrução, para a evolução da sociedade, como Hegel adotava, e em certo sentido também Auguste Comte, o Karl Marx ele vai dizer que o que vai mudar a sociedade é sim essa luta de classes entre a burguesia e o proletariado. Ele dizia que a época que era vivida ali no século XIX era a ditadura do capitalismo e que à medida que houvesse essa revolução, o proletariado assumisse o poder, nós teríamos a ditadura do proletariado. Portanto, embora Karl Marx tenha sido influenciado fortemente aí pelas ideias iniciais de Hegel, ele cria uma teoria social distinta de Hegel. E agora voltando um pouquinho, a gente viu a construção do pensamento de Karl Marx e agora um pouquinho a respeito de sua vida. Em 1841, ele se forma em filosofia e ele vai falar das diferenças da natureza filosófica, da visão da natureza entre filósofos gregos, Epicuro e Demócrito. E ele vai começar a ver essa dialética, essa oposição de ideias, já em 1841, na Faculdade de Iena, quando ele argumenta sobre as diferenças filosóficas com relação à natureza, da natureza desses dois filósofos, Demócrito e Epicuro. Em 1842, ele vai assumir a chefia de um jornal, o jornal Renano, e ele vai começar a produzir artigos que vai incomodar muito as autoridades locais e a burguesia, porque está em alta na cabeça dele a ideia de uma revolução para o crescimento da sociedade. Por isso que ele é dito como o pai do socialismo, o pai do comunismo, porque as suas ideias dão ênfase ao socialismo. E ele começa a escrever nesse jornal, publicar os seus artigos nesse jornal, e ele vai incomodar muito as autoridades e a burguesia em si. E é o que acontece, ele é demitido e em 1843 ele vai para Paris. Paris é o centro pensante da Europa, o berço do iluminismo, o centro intelectual de toda a Europa é Paris. Ele é um intelectual revolucionário, então ali
ele começa a fundar a doutrina comunista moderna, a doutrina que dá início ao movimento comunista, que vai ser a base do movimento comunista. E o seu pensamento influenciou e continua a influenciar as ciências sociais até os dias de hoje. Não só as ciências sociais, as exatas também são influenciadas pelo pensamento de Karl Marx. Com base na filosofia de Hegel, Marx ele desenvolve, conforme falamos aqui, o materialismo histórico dialético. E a gente viu o porquê de cada termo. Então, nessa teoria, Marx explica que as sociedades e as estruturas sociais se desenvolveram ao longo do tempo e que elas chegaram num ponto em que precisam que o proletariado assuma o poder da burguesia e seja agora não só a mão de obra dos meios de produção, mas o proletariado seja o detentor dos meios de produção, que o proletariado é a força motriz da economia, da produção. Por isso, materialismo histórico dialético. As sociedades foram construídas ao longo do tempo com essa relação entre donos e escravos, burgueses e proletariado. Materialismo histórico, a gente está vendo a parte do histórico, a construção social, com essa ambiguidade das classes, com essa dialética das classes, histórico, materialismo por quê? Porque vai mover a economia e os meios de produção, materialismo histórico, dialético, porque há uma briga entre dois lados, dialético, burgueses e proletariado. Então, a principal ideia é que a sociedade produz e distribui os seus bens, mas esses bens são distribuídos de maneira igualitária na teoria social de Karl Marx, em que a sociedade vai produzir para que cada indivíduo receba de forma igual os bens produzidos. Por isso que ele é dito como o pai da teoria moderna aí do socialismo. Então, ele vai sempre enfatizar essa luta de classes entre burguesia e proletariado como motor de uma importante mudança social que Karl Marx vai chamar de a revolução do proletariado. Eu não concordo com as ideias de Karl Marx, mas alguma coisa que ele fala vai servir no futuro para normatizar os direitos sociais. Deixa eu só tirar a foto dele daqui. Então, ele vai falar sobre os conceitos chaves do materialismo histórico, que é o modo de produção. As sociedades passam a desenvolver novos modos de produção. Outrora era a escravocrata, o feudalismo, o capitalismo, e ele dizia que, por último, a sociedade capitalista vai ruir e tender ao socialismo e, por último, ao comunismo. Então, outro aspecto que ele falava bastante importante é sobre a força produtiva, os recursos, as tecnologias para a produção, as máquinas, as terras, a mão de obra são a força produtiva de uma sociedade. Ele vai falar sobre as relações de trabalho entre os proprietários e os trabalhadores, entre os burgueses e o proletariado, e que essas relações vão causar uma contradição fundamental, vai ruir por causa dessas relações de trabalho. A sociedade vai ir a um novo patamar de mudanças sociais. Então ele afirmava, como eu já disse, que essa luta de classe vai moldar a sociedade do futuro. Um conceito importante que Karl Marx falava e que é usado até hoje na economia é o conceito de mais-valia. Se o trabalhador ele saía do ponto A levando uma caixa do ponto A para o ponto B, o justo pagamento por levar essa caixa, por exemplo, seria R$10, mas o burguês paga a ele R$3. Então ele tem uma diferença de R$7 que fica de lucro para aquele detentor dos meios de produção. E isso aí vai dar origem a um conceito chamado mais-valia, que é a exploração do trabalhador em prol de um pagamento justo pelo seu trabalho. Então, isso é importante para que no futuro os direitos sociais sejam positivados.
Então, Marx chama o capitalismo também de a ditadura da burguesia. Ele prevê que o capitalismo produziria tensões internas por causa da contradição fundamental entre burguesia e proletariado, e sofreria essa tensão interna que provocaria a sua autodestruição, o seu aniquilamento. Isso seria substituído por um modelo de sociedade que ele achava o ideal, o socialismo. É o que ele achava. Então Marx defende que essa nova sociedade socialista, ela seria governada pela classe trabalhadora. E aí ele vai denominar que esse governo dessa nova sociedade socialista, governada pela classe trabalhadora, seria o socialismo. Então Marx vai mais além, afirmar que o socialismo ele vai dar à luz a uma sociedade apátrida, uma sociedade que não haverá mais fronteiras. No papel é muito bonito, mas o que a gente vê é que quando nos governos do mundo, quando os proletariados assumem o poder, eles não querem o bem daqueles liderados, mas eles querem o enriquecimento, eles querem usar o seu poder como meio de ter agora tudo aquilo que eles não tinham quando eram parte do proletariado. A ideia inicial parece muito boa, mas na prática não é bem assim. Essa ideia de repartir. Mas quando chega lá no alto, aqueles que eram proletariados chegam e tomam o poder, eles se tornam inevitavelmente opressores, porque eles comandam toda a economia e os meios de produção, comandam o capital, comandam toda a sociedade, e agora eles se veem como absolutistas. Então, eu falei aqui com vocês que um de quem Marx bebe da fonte é Hegel, que também é uma figura importante contemporânea a Marx e vai até adotar o filho de Karl Marx, porque Karl Marx ele vai para a França, ele está desempregado, ele foi demitido no jornal, ele está passando necessidade, então o filho de Karl Marx ele é adotado por Hegel. Então, Hegel chegava a dizer assim: nada no mundo é estático, nada no mundo está parado, é estático. Tudo está em constante progresso e evolução, portanto, tudo é histórico. Daqui a um segundo já passou e já virou história. O sujeito deste mundo em movimento é o espírito do mundo, super-alma, consciência absoluta, a Deus, que representa a consciência humana geral, comum a todos os indivíduos e manifesta na ideia da religião como Deus. Então, Hegel, ele não descartava a ideia de Deus, ele não descartava a ideia de alguém que regia essa sociedade, trazendo insights, trazendo mentalidade, trazendo uma vontade estatal ou até uma vontade humana, mas por trás disso Deus regia toda essa vontade e era manifesta na sociedade na forma de constituições e leis. Então, a construção da sociedade para Hegel se dá através de um progresso da consciência, que é, em última instância, Deus que dita o progresso dessa consciência no indivíduo, no ser humano, que vai se manifestar em vários indivíduos e vai formar a vontade estatal. Então, ele dizia que o homem pré-histórico sai de uma condição selvagem e vai evoluindo. A partir desse crescimento da vontade humana e da ética. Então, para Hegel, o homem se liberta gradativamente do seu estado selvagem e vai chegando a um estágio melhor por causa que Deus, essa consciência universal, essa super-alma, vai moldando a sua vontade, e a partir do momento que o homem tem a sua vontade moldada, ele vai influenciar o meio social que vive e vai moldar as constituições e as leis. E Karl Marx entendia isso, mas ele trazia para algo mais prático, não somente no campo das ideias, algo revolucionário, e ele cria o materialismo histórico dialético, que o motor principal da mudança da sociedade é a luta de classes entre a burguesia e o proletariado, e que quando o capitalismo ruir por causa das tensões internas entre os proprietários e os produtores, os detentores dos meios de produção e o chão de fábrica, por causa dessas tensões internas, o capitalismo iria acabar e iria dar
início a um novo modelo de sociedade, a sociedade socialista, em que o proletariado agora toma o poder daqueles que estavam na época, no período do capitalismo. Então esse é o pensamento principal, ele desenvolve também o conceito de mais-valia, o justo pagamento para uma tarefa de trabalho, e não que o proprietário dos meios de produção vai pagar menos para ficar com uma parte para si do lucro daquela mão de obra. E sobre a religião, Karl Marx, ele não era tão a favor do Hegel assim, porque Hegel não negava a existência de Deus. Mas o Karl Marx, apesar dele não ter grandes tratados acerca de religião, o pouco que ele tem, ele faz duras críticas à religião. Ele fala assim: a religião é o pressuposto de toda a crítica social, pois crê que as ideias religiosas tendem a desresponsabilizar o homem de seus atos, porque coloca na conta de uma entidade maligna que fez o homem agir dessa forma. Quanto à religião, o Marx ele vai ter as suas ideias, um insight das suas ideias a partir de Ludwig Feuerbauer. Ludwig Feuerbauer vai ser aquele que vai ser o mentor das ideias sociais religiosas de Karl Marx. E ele fala assim, a religião, Ludwig Feuerbauer fala assim, a religião não expressa a vontade de nenhum Deus ou qualquer ser divino criado pelo imaginário humano. Então, se Hegel admitia a existência de Deus, mas deixava Deus no andar de cima, Karl Marx aniquila a ideia de Deus. Então, ao seguir Feuerbauer, Karl Marx vai falar que a religião é o ópio do povo, é o alucinógeno do povo. Ao fazer essa afirmação, Karl Marx vai falar que a religião nada mais é que uma ilusão, uma fuga da realidade. E ele explica isso falando assim, a religião que fala de um paraíso e não explica como era esse paraíso e que se referia à imortalidade da alma, mas não aprovava, só podia ser uma utopia, uma droga para ofuscar a realidade. Porque os cristãos tenderiam a pensar que uma recompensa está reservada para nós, como de fato está. Paraíso, a Nova Jerusalém. E Karl Marx via isso com maus olhos porque ele queria algo, uma revolução propriamente dito. E os protestantes e católicos não aderiram a essa teoria social de Karl Marx, de buscar uma revolução, porque a gente entende, eu como protestante, e se você é católico, protestante também vai entender que a nossa recompensa não está aqui nessa terra, mas está para quando Jesus subiu aos céus e falou que iria voltar, mas iria preparar moradas para nós, uma recompensa celestial. E Karl Marx ele ficava indignado por causa disso, porque não entravam nessa briga, nessa luta de classes com eles, os religiosos, os protestantes e os católicos, por causa de não querer se envolver com os negócios dessa vida, mas querer buscar a recompensa que está nos céus. Ele dizia que a religião, olha que pesado, é uma droga, um anestésico para ofuscar a realidade terrível e dolorosa. E será mesmo que Karl Marx estava certo quanto ao comunismo? No que é descrito no livro negro do comunismo, é escrito por judeus soviéticos em 1946, nós temos até 1946 as mortes causadas pelo comunismo. E é uma bibliografia consolidada que diz assim, que na União Soviética até 1946, 20 milhões de pessoas já morreram por causa do regime comunista. Será que é uma sociedade ideal como idealizava Karl Marx? Na República Popular da China, 65 milhões de pessoas morreram por causa do comunismo. No Vietnã, 1 milhão. Na Coreia do Norte, 2 milhões de pessoas mortas por causa do regime comunista. No Camboja, 2 milhões. Nos estados comunistas do leste europeu, 1 milhão. 150 mil na América Latina. 1,7 milhão na África.
1,5 milhão no Afeganistão, tudo por causa do regime comunista. Será que essa era a sociedade ideal com tanto número de mortos assim e que passou em muito o período das cruzadas? Claro que eu não quero ser insensível, que uma morte já é horrível, já é trágico o suficiente, que dirá esses números. Mas quando algum defensor da teoria de Karl Marx vem falar a respeito das mortes das cruzadas, que foi um período horrível da história do cristianismo, nós vemos também que o comunismo foi uma doença muito mais letal do que as mortes das cruzadas. Claro que uma só morte já é horrível e já é deplorável, mas o comunismo, em números, em percentuais frios, matou muito mais. Então não é a sociedade idealizada por Karl Marx, o comunismo, como um modelo a ser seguido. Os números estão aí para mostrar o contrário. Então esse foi o nosso terceiro vídeo, a nossa terceira aula a respeito do socialismo. Então que você possa ter em mente o que foi benéfico e o que foi de malefício para a construção das sociedades modernas. Na próxima aula a gente vai ver sobre Max Weber e o espírito do capitalismo. Até lá!